meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos, que Jesus nos abençoe e nos ilumine. E que tudo que for falado aqui hoje possa adentrar o nosso ser, os nossos corações, e que a gente possa levar para os nossos lares e para as pessoas do nosso convívio e a quem a gente achar que a gente deve promulgar o que a gente aprende aqui, né? O exórdio de hoje, a nossa leitura edificante, está contida no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo médico Chico Xavier, pelo seu mentor, Emmanuel. E a nossa leitura ela se chama Edificações. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 14. Se Jesus disse, né? Quem somos nós para duvidar que podemos ser a luz do mundo, né? O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria, em favor da harmonia na obra realizada. Esmagadora porcentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o desejo de alcançar os bens supremos para si. Muitas vezes a gente se deixa um pouquinho ali de lado, né? E se preocupa muito mais com o outro, se o outro está se modificando, se o outro está melhorando, se o outro está fazendo aquilo que fala, que professa. Geralmente a gente fica sempre de olho, né? Mas e nós? Será que a gente está de olho em nós, nos nossos atos, na nossa edificação, na nossa melhoria como espíritos imortais que somos? Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito da iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. O que é que ele está querendo dizer aqui? Que geralmente nos momentos bons, né, a gente não está reclamando, a gente não está triste, a gente não está infeliz com alguma coisa, e portanto a gente geralmente passa por esses momentos muito rápido, pela alegria muito rápido, né? Já na dor, a gente às vezes faz com que aquela dor dure muito tempo, momentos difíceis, e a gente acha que aqueles momentos difíceis não estão nos ensinando, mas é aí que a gente se engana. É justamente nesses momentos difíceis, nos percalços, nos obstáculos, que a gente está amadurecendo, que nós estamos evoluindo, se a gente se voltar para a nossa evolução própria. O mestre foi muito claro em sua exposição, para que os discípulos sejam a luz do mundo. Simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem, a fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida. É indispensável que se eleve ao monte. É indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal cometimento é imperecível. O vai e vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta, e se alguém se dilacera seus fragmentos, constitui a continuidade da luz em sublime rastilho por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Quando ele fala que o vai e vem das paixões, ele está falando de todos os nossos sentimentos, né? Que existem as paixões certas e as paixões erradas, né? As paixões erradas geralmente é a falta de caridade, a ignorância, a falta de humildade,
todos esses sentimentos que não são bons, né? E ele está dizendo aqui que quando a gente se eleva no exemplo do Senhor, quando a gente está tentando se edificar, né? A gente usava muito, né, nos textos bíblicos, edificar na rocha. Então, quando a gente se edifica na rocha, que seria os ensinamentos de Jesus, o vai e vem dessas paixões vai passar por nós e não vai nos ferir, não vai nos acometer nada. A gente vai continuar firme e forte no caminho do Senhor. Então, essa parte aqui do texto me chamou bastante atenção, porque é verdade. Quando a gente está procurando se edificar, se melhorar, sabe, aprender de fato o que Jesus nos ensinou e sendo exemplo desse aprendizado, pode vir o que vier, porque se temos fé, nos fortalecemos. Então a gente vai sair dessas problemáticas, dessas coisas que tanto nos perturbam, mais forte, né? E o tema da nossa leitura de hoje, edificações, me faz pensar que para nós espíritas, né, o tema da nossa palestra de hoje é a missão, é isso? A missão dos espíritas. Para nós agarrarmos a missão nossa, nós temos que nos edificar, nós temos que buscar melhorar. Tendo isso, juntamente com isso, nos aprimorando no exemplo que Jesus nos deixou, para que a gente possa ser a luz do mundo, para que a gente possa levar o Evangelho de Jesus para todos que desejem aprender e desejem ouvir suas palavras. Então eu espero que a nossa leitura de hoje seja uma breve caminhada para a palestra, né? E que a gente possa sair daqui pensando em nós. Vamos nos melhorar. Se o nosso irmãozinho aqui do lado não está buscando o mesmo, ele tem a caminhada dele, tem o tempo dele, e nós temos o nosso. Então que a gente possa abrir os olhos para isso, para nós, porque a gente não pode apontar o dedo para ninguém, né? Então que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que os nossos mentores possam estar aqui agora, nesse exato momento, nos ajudando, pois todos nós precisamos. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja entre nós. Nós estamos no capítulo 20 e hoje nós vamos falar da missão dos Espíritos, que é o item 4, e esse capítulo é o capítulo dos trabalhadores da última hora, trabalhadores da vinha, que a gente falou semana passada. Meus irmãos, a gente costuma ouvir por aí que países como China, como Japão, são países ricos, desenvolvidos, e que nós temos uma série de condições, né, minerais, climática, temos uma biodiversidade grande, e por que nós não somos, vamos dizer assim, um país de primeiro mundo? Por que não somos uma potência? Bom, o que ocorre é o seguinte: o que é reservado para nós, eu vou ler daqui a pouco, é que nós somos a pátria do Evangelho. E a pátria do Evangelho, ela não combina com estas potências. Nada contra a China ou o Japão, mas lá não tem o cristianismo. Então, se lá não tem o cristianismo, a gente já não tem muito o que olhar para eles e querer ter eles como referência. Está dando para entender isso, pessoal? E a semente que foi desprezada por aquele povo lá atrás, essa semente chega para nós. E essa semente vai germinar aqui, e eu falo isso com toda certeza, porque eu sei que isso vai acontecer. Então, na missão dos espíritos, dos espíritas, nós vamos ver que temos o terreno propício
para receber essa semente, para germinar essa semente, mas é necessário que façamos alguma coisa. Então a gente vai fazer primeiramente uma pequena leitura aqui, depois a gente adentra no Evangelho e depois a gente vai fazendo as explanações, ok? O livro é Fonte Viva, de Emmanuel Francisco Xavier. O nome da mensagem é Servir e Marchar. Diz aqui: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo, Hebreus 12:12. Se é difícil a produção de fruto sadio na lavoura comum, para que não falte pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais, que significam o alimento vivo e perecível da alma. Planta-se a semente da boa vontade, mas obstáculos mil lhe prejudicam a germinação e o crescimento. É a aluvião de futilidade da vida inferior, a invasão de vermes simbolizados nos aborrecimentos de toda sorte, a lama da inveja e do desrespeito. A lama da inveja e do despeito, as trovoadas da incompreensão, os granizos da maldade, os detritos da calúnia, a canícula da responsabilidade, o frio da indiferença, a secura do desentendimento, o escaldracho da ignorância, as nuvens de preocupações, a poeira do desencanto, todas as forças imponderáveis da experiência humana, como que se conjugam contra aqueles que desejam avançar no roteiro do bem. Enquanto não alcançarmos a herança divina a que somos destinados, qualquer descida é sempre fácil. A elevação, porém, é obra de suor, persistência e sacrifício. Não recues diante da luta, se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida. Não obstante defrontado por toda espécie de dificuldades, segue para a frente, oferecendo ao serviço da perfeição quanto possuas de nobre, belo e útil. Recorda o conselho de Paulo e não te imobilizes. Movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjuntados, na certeza de que para a obtenção da melhor parte da vida é preciso servir e marchar incessantemente. Meus irmãos, é muito difícil para nós, no momento da dificuldade, no momento da tribulação, a gente manter a nossa fé e manter o nosso esforço. Por isso que Paulo faz esse chamamento para aqueles que ali estavam, para que eles se mantivessem firmes no propósito. Agora, para você se manter firme em algum propósito, você tem que ter fé. Você tem que saber que aquilo ali vai acontecer. Você tem convicção que o que está à sua frente vai passar e você vai perseverar. Porque se você não movimentar todas as suas forças, se você deixar o cansaço, se você deixar o desânimo, se você deixar as ofensas, se você deixar aquelas situações que te desestimulam, se você deixar ela falar primeiro, você não vai conseguir enfrentar esses obstáculos. E eu vou dizer agora do que nós estamos falando, para a gente entender, porque essa mensagem aqui é de Erasto, de 1863, cerca de 160 anos atrás, e ele está anunciando, leia só esse início aqui. Eu sei que é chato a leitura, pessoal, mas tem que ser assim, só esse primeiro parágrafo aqui. Lição dos Espíritas, Erasto, anjo guardião, Mulher de Paris, 1863. Não ouvis
já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça e como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. Bom, meus irmãos, aqui está falando da transição planetária. E quando ele inicia dizendo do antigo mundo, o novo mundo que surge, ele está falando do advento da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Ele está falando precisamente do livro dos Espíritos, o surgimento das bases da doutrina, que surge primeiramente com filosofia e ciência. Era o cérebro, era posto ali, já fazendo essa preparação para a transição planetária. Logo em seguida vem o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o coração. Ou seja, você tem o cérebro e agora tem o coração. E aí, um exemplo dessa perseverança e desse trabalho, que Allan Kardec, após fazer a codificação, o Livro dos Espíritos, mais um pouco à frente, quando ele vai fazer o Evangelho, ele está doente. Ele está muito doente. Ele está tão doente que São Luís manda para ele, determina para ele que ele vai se recolher numa parte da litoral, para que ele possa trazer o Evangelho, que é necessário, que precisava de ter o cérebro e o coração. E ele faz isso e traz o Evangelho. E neste Evangelho, que foi uma determinação para que ele se recolhesse com São Luís, para que ele pudesse, porque a saúde dele estava muito debilitada, nesse Evangelho é o momento em que a gente começa a falar do nosso guia e modelo. Está dando para entender isso? Começa a se falar agora do Consolador. Então, já que o que floresceu do Evangelho foi aqui, lá na França só ficou como filosofia e ciência, não acolheram essa mensagem, sobrou para nós aqui. Ficou para nós, sobrou não, né? Vamos dizer assim, fomos herdeiros disso aí. Escolhidos, podemos dizer. A terra fértil, pois é. Então, esse chamamento, que é para o trabalho com os espíritas, ele tem essa importância, por quê? Porque automaticamente é também para os espíritas, mas para o Brasil. E eu não estou querendo dizer com isso que não vai ter católico, não vai ter evangélico aqui. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu estou querendo dizer que por um raciocínio lógico, se ficou aqui o Evangelho, se ele se desenvolveu aqui, o Espiritismo, e aqui está a Terra, então ficou para todos nós espíritas. Deu para entender isso? E brasileiros também, consequentemente. Certo, pessoal? Está dando para entender? Então vamos adiante. Ide e agradecei a Deus pela tarefa gloriosa que vos confiou, mas meditai que entre os chamados ao Espiritismo muitos se extraviaram. Olhai a vossa rota e segui o caminho da verdade. Pergunta: se muitos dos chamados ao Espiritismo... Isso é uma pergunta, tá, pessoal? Pergunta: se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? Como é que nós vamos saber se alguns se extraviaram que estão no Espiritismo?
Como é que a gente vai saber o correto? Ela vai ler agora a resposta. Resposta. Vós os reconhecereis pelos princípios de verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Vós os reconhecereis pelo número de aflições às quais eles terão levado consolações. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus é o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem suas leis são seus eleitos, e ele lhes dará a vitória, mas esmagará aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um meio para satisfazer sua vaidade e sua ambição. Então nós já vemos que, se por um lado temos que divulgar, temos que pregar a doutrina, por outro lado, é necessário que façamos a reforma íntima, porque esse espelho vai ser os seus exemplos. A pregação não é botar uma caixa de som e ficar na praça. Eu não tenho nada contra quem faça isso, mas não é função nossa fazer isso. Nós não trabalhamos com arrebanhar pessoas assim na rua, não. Existe uma casa, e nessa casa, através das experiências que cada vão vivenciando, esses vão divulgando a outros, e assim vão se arrebanhando pessoas. E compreendeu isso? Não é você estar, por exemplo, você tem a obrigação de divulgar a doutrina. Você tem um compromisso, vamos dizer assim, de divulgar a doutrina. Porém, existe o bom senso. Hoje em dia, nós temos as redes sociais, né? Temos a tecnologia. Você pode divulgar essa mensagem para um amigo, para uma pessoa que lhe procura, ou se alguém na rua lhe fizer uma pergunta ou buscar alguma coisa. Essa pregação ela é feita assim, e sobretudo respeitando a condição de cada um. Não é converter ninguém. A gente aqui não converte ninguém. Você tem que se tornar espírita. Não. A questão não é essa. A questão é que você tem que se tornar um ser humano melhor para você e para a sociedade. Está dando para entender? Agora, os aspectos religiosos que existem dentro da doutrina são todos eles direcionados a Cristo. E você pode seguir Cristo em qualquer religião que fale de Cristo. Não é assim? É assim, pessoal? Ontem tem uma festinha aqui ontem, teve bolo, teve até briga ali, tudo. O pessoal deu confete no outro lado do bolo. Era para ter feito hoje. Aí vocês estavam aqui, mas eles já sabiam que serviam hoje e fizeram ontem. Eu não ia falar não, mas sou obrigado. Teve bolo. Está sabendo a senhora? Sabia que tinha bolo aí ontem? Sabia não, né? Não falaram nada para a senhora, né? Só trouxe aquele bolo daquela vez. Não é não? Está vendo aí? Não divulgaram. Era para ter divulgado. Então, a nossa obrigação é divulgar a doutrina, respeitando as individualidades. Porém, nós somos o espelho da doutrina. Temos que fazer a reforma íntima. Agora ou mais para frente. Mas é necessário. Porque ele diz aqui que aqueles que não fizerem, esses aí não vão fazer parte dessa transição. Ou seja, eles vão fazer parte daqueles que vão ficar para trás. Ok? Porque se há uma promessa do reino de Deus na terra, esse reino de Deus, ele não vai ser construído da noite para o dia, e nem tampouco com palavras só. Veja que essas mensagens têm 160 e poucos anos. Quando essa mensagem foi trazida por Erasto, que foi companheiro de Paulo de Tarso, só para vocês verem quem deu essa mensagem. Erasto foi companheiro de Paulo de Tarso. Eles fizeram a primeira igreja em Corinto.
que era um local difícil, que tinha sacrifício, tinha adorações, que era uma província romana na Grécia, e foi muito difícil lá o trabalho. Então, esse aqui que está falando, que está trazendo essa mensagem para nós, é Erasto, que era judeu, assim como Paulo se tornou cristão, se tornou um seguidor de Cristo. E Paulo, eu já falei aqui várias vezes, Paulo era Saulo que perseguia os seguidores do Cristo. Então, vocês vejam como é toda essa complexidade da transformação. Essas mensagens ainda não tinham tido a Primeira Guerra. Aí nós tivemos, não satisfeitos com uma, ainda fizeram a segunda. E estão querendo fazer a terceira. Então, a importância desse chamamento e da importância de cada um. Aqueles que escolheram encarnar no período de Allan Kardec, eles escolheram dar o testemunho da doutrina espírita. Foram os que escolheram. Então, quem está aqui é porque escolheu. Ele não está aqui num barco que está passando ali à deriva, não. Ele está dentro do direcionamento. Direcionamento este que está no controle de Deus. Obviamente, quando a gente vê acontecer tanta coisa, a gente fica pensando que não há um controle, mas há. Certo? E o mais importante para nós é nós sabermos que tudo aquilo que nós necessitamos para acompanharmos esse direcionamento, nós temos. Alguém tem dúvida?